Fui ao Reddit e às caixas de perguntas do meu Instagram e reuni algumas dúvidas sobre imobiliário que mais aparecem todas as semanas. Coisas como se existe um credit score em Portugal e se faz mesmo sentido recorrer a 100% de financiamento. E vou responder como gostava que me tivessem respondido antes de ter comprado a minha primeira casa. Para contexto rápido, o meu nome é João Zoio, comecei a trabalhar em imobiliário na mediação em 2019, passei pela agência mais produtiva per capita da Europa, a Remax Prestige, tornei-me sócio de uma das melhores equipas de mediação da capital e ao longo de 2 anos estive envolvido em mais de 45 processos de compra e venda que resultaram em cerca de 9 milhões de euros em transações, às quais se somam outras centenas de investimentos imobiliários em que intervim enquanto consultor ao longo dos anos. Para além disso, sou licenciado em Gestão Hoteleira, pós-graduado em Investimento Imobiliário e Gestão de Fundos de Investimento Imobiliário, certificado em Intermediação de Crédito e Comercialização de Crédito Hipotecário. E compro uma casa para investimento por ano desde os 20 anos. Portanto, as respostas não vão ser só teoria. É o que vi e vejo acontecer numa base diária no mercado. Vamos a isto. O Rafa perguntou: sou freelancer a recibos verdes. Quão difícil é arranjar crédito habitação? Os bancos querem ganhar dinheiro. Ganham muito a fazer crédito de habitação e por isso desejam emprestar tanto quanto puderem. Só que querem também, por outro lado, garantir que esse dinheiro emprestado é devolvido somado dos juros cobrados. Portanto, o que valorizam quando olham para um pedido de crédito de habitação é a segurança. E parte dessa segurança vem de previsibilidade. Um freelancer, para demonstrar previsibilidade, precisa de histórico e rendimentos consistentes. Os bancos vão analisar a declaração de IRS do ano anterior, se for preciso de 2 anos antes também, e os últimos 6 ou 12 meses de recibos verdes. Para solidificar ainda mais o pedido, podem-se juntar, por exemplo, contratos de longa duração celebrados com clientes. Agora, se vai ser mais difícil contratar um mesmo financiamento para um trabalhador independente do que para alguém com um contrato de trabalho sem termo, partindo os dois de situações financeiras semelhantes, vai. Mas não é impossível nem extremamente difícil. Basta que haja demonstrações de segurança suficientes, que o volume do empréstimo seja adequado ao perfil financeiro da pessoa e que a avaliação do imóvel venha favorável. Mas nada melhor do que consultar um intermediário de crédito e perceber gratuitamente a viabilidade do pedido. O Regime Gamer pergunta: existe crédito score em Portugal como nos Estados Unidos? Em Portugal não existe um sistema de pontos que classifica o perfil de crédito de cada pessoa. Enquanto nos Estados Unidos, por exemplo, quanto mais pontos tiver, melhores as condições de financiamento a que tem acesso, ou até se não tiver uma pontuação suficientemente boa, não emprestam dinheiro, em Portugal é muito mais binário. Ou tenho créditos atualmente em incumprimento, ou estou totalmente limpo. E se estiver totalmente limpo, não importa se já tenho um cartão de crédito há X anos, se já fiz empréstimos mais pequenos e cumpri, ou outro fator de que um sistema de credit scoring pudesse beneficiar. A única centralização de dados que existe no nosso país é a Central de Responsabilidades de Crédito, que reúne todos os financiamentos a decorrer no presente em Portugal, comunicados ao Banco de Portugal pelas instituições financeiras que cá operam. Cada pessoa pode consultar a informação que existe sobre si fazendo download do seu mapa de responsabilidades de crédito através do website do Banco de Portugal. E este é o único documento parecido que os bancos pedem quando alguém vai pedir um empréstimo. Mais nada. Se eu em 2020 estive em incumprimento, o meu mapa nessa altura apresentaria essa informação. Mas se, entretanto, regularizei a situação, não há nada que possa dizer que eu sou mais ou menos cumpridor que qualquer outra pessoa. A única exceção é o próprio banco onde incumpri, que pode provavelmente ter um histórico meu, mas é algo que não é partilhado entre instituições. O que abre portas em Portugal é salário alto, previsível, que já exista pelo menos no IRS do ano anterior, despesas baixas e uma percentagem baixa de financiamento face ao valor do imóvel ou ao preço de aquisição. O resto, por cá, é mito. O Bicho Matoso pergunta: quer comprar a primeira casa com crédito a 100% até aos 200 mil euros. Que custos iniciais devo contar? Que custos mensais existem extra para além da prestação? Recorrer a intermediação de crédito ou falar com os bancos diretamente? E faz sentido falar com vários intermediários de crédito? Adoro esta pergunta porque há muita gente que pensa que com o financiamento a 100% e as restantes medidas deixa de ser preciso considerar custos iniciais. Infelizmente, não é verdade. Façamos contas para uma casa de 200 mil euros com financiamento a 100%. O imposto do selo sobre a utilização do crédito ainda existe, 1.200 euros. Comissões bancárias podem ser cobradas, 800 euros. Honorários do advogado ou solicitador ou emolumentos do notário ou conservador, 450 euros. Já vamos em 2.450 euros, que é muito menos do que antes, mas ainda assim existem e têm de ser pagos. Depois falta ainda os custos recorrentes, que relativamente ao financiamento são mais altos em absoluto pelo facto de ser a 100%. Há que considerar ainda seguros obrigatórios, vendas associadas facultativas, outras comissões, manutenção, condomínio e umas quantas outras. Aliás, o kit essencial de imobiliário que criámos na Academia do Imobiliário enumera e explica em detalhe
todos estes custos com um caso prático real num dos 5 PDFs incluídos. Depois há outros sobre a dinâmica da transação, o que é preciso fazer entre o CPCV e a escritura, como funciona o investimento imobiliário, enfim, está lá tudo e se fizer sentido podem adquiri-lo através do primeiro link na descrição. Quanto a intermediário de crédito versus banco, a estratégia que uso pessoalmente é recorrer a um intermediário de crédito, por ser gratuito, por me poupar muito tempo e por, na maioria das vezes, conseguirem apresentar as melhores propostas e depois, se considerar que as que obtive não são boas o suficiente, vou tentar sondar os bancos com quem o intermediário a quem recorri não tem uma parceria estabelecida. E assim cubro o mercado todo, ou uma maioria. Sobre falar com mais do que um intermediário de crédito, na minha ótica não faz sentido e até pode ser prejudicial, porque não é agradável um banco receber pedido de propostas para a mesma pessoa através de 2 ou mais intermediários diferentes. Aquilo que deve ser feito é procurar um intermediário parceiro dos bancos mais relevantes, com o melhor serviço possível e com domínio total do processo, tanto de financiamento como de compra de casa. O Southern_Beach 2401 pergunta: comprar casa com 100% de financiamento é um no-brainer? Agora, com estas medidas, continua a fazer sentido o dilema comprar ou arrendar? Da minha experiência, é muito raro haver no-brainers no imobiliário. Cada situação é única e o que funciona para uma pessoa pode ser desastroso para outra. O financiamento a 100% é uma ferramenta que pode construir ou destruir dependendo de como é usada. Diria que há 3 principais filtros que ajudam a tomada de decisão. Em primeiro lugar, a situação financeira de cada pessoa. Não é só conseguir pagar a prestação, é conseguir pagar a prestação, mais condomínio, mais seguros, mais IMI, mais os imprevistos, mais as coisas que se estragam, mais uma data de outras que podem surgir. E tudo isto tem de caber confortavelmente, ou mais confortavelmente do que arrendante, porque o compromisso é superior, no orçamento de cada pessoa. Mas deve caber tudo isto e uma eventual subida da prestação para o pior cenário nos últimos 20 anos. Se já no cenário atual só a prestação é uma corda ao pescoço, talvez comprar não seja a melhor opção. Depois, o horizonte temporal. Se não se prevê estabilidade de localização no médio e longo prazo, pelo menos de 3 a 5 anos, comprar, sobretudo com 100% de financiamento, não é grande ideia. Basta pegar no exemplo da aquisição por 200 mil euros da pergunta anterior e considerar um período de 1 ano. A pessoa teve 2.500 euros de custos iniciais, mais cerca de 7.000 euros em custos recorrentes durante esse ano e mais 1.250 euros de custos finais, assumindo que vende pelo mesmo preço que comprou, sem mediação imobiliária. São 10.750 euros, ou 900 euros por mês. Ou seja, o mesmo custo que teria com a renda de uma casa de 200 mil euros. Mas se arrendasse, não tinha a dor de cabeça toda da compra e da venda e assumia muito menos risco. É importante comparar maçãs com maçãs. Não é a prestação versus a renda, é o custo total de ter casa própria versus arrendar algo equivalente. E, por fim, a tolerância ao risco. O financiamento a 100% maximiza a alavancagem, o que significa que pequenos movimentos no preço do imóvel se traduzem em grandes variações no capital próprio. Se a casa valorizar 20%, esse ganho é sobre o valor do ativo e pode representar um retorno muito elevado face ao investimento inicial reduzido. Mas se descer 10% e for preciso vender, depois de comissões e custos, é fácil entrar em equity negativa e ficar a dever dinheiro ao banco. Comprei por 100, devo 100, consigo vender por 110, mas tenho custos de 15, ainda estou a dever 5 que têm de ser pagos. É preciso ter cuidado. Claro que tudo isto muda de figura quando a ótica é uma de investimento imobiliário desde o dia 1, que até pode ser em paralelo com a compra de casa para viver. Se estas respostas vos pouparam tempo ou sentiram que de alguma outra forma vos acrescentaram valor, considerem consultar a academiadoimobiliario.com para explorarem os recursos que atualmente temos disponíveis. E se este vídeo chegar aos 1000 gostos aqui no YouTube, lanço uma parte 2 com mais perguntas frequentes que a internet tem sobre imobiliário, relativamente à compra e venda de casa, crédito, habitação ou investimento. Até lá, podem ver de seguida este vídeo a aparecer agora no ecrã sobre o processo de compra de casa do início ao fim. Talvez seja útil. Espero que tenham gostado, desejo-vos tudo bom, um abraço e vemo-nos em breve.